Boa tarde, todas, todos e todes. Bem-vindos à nossa live das Faldas Femininas. Eu sou Mel Campos. A Falda é Mulheres no Ecossistema, né? Quem são elas? Somos nós. Eu, Mel Campos, de Salvador, Bahia. Adriana Cacu, de São Paulo, né? Bauru, São Paulo. E Camila Morim, do Rio Branco, Acre. Estados diferentes, para falar das nossas realidades, expectativas e perspectivas. Vou pedir a vocês que se apresentem, depois eu me apresento, mas eu queria primeiro dar a voz a vocês. Camila, por favor. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Camila Morim, eu sou aqui do estado do Acre e eu sou uma das líderes de comunidade do Acre Valley. Eu também tenho um empreendimento chamado Pra Você, que é um delivery de beleza a domicílio. E eu também, junto com uma amiga, uma sócia, na verdade, nós temos um projeto de empreendedorismo feminino chamado Nunca Foi Só Batom. E esse projeto a gente auxilia e ajuda mulheres que estão querendo entrar aí, querendo empreender e tudo mais. É isso. Prazer, Camila. Adriana, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cacu. Eu sou co-founder da startup Talper, que é de recrutamento, seleção e inclusão de pessoas com deficiência para as empresas. Também faço parte da comunidade de startups daqui de Bauru, que é a Sanduíche Valley. E estou como Community Manager do primeiro Hub de Inovação. E venho sempre aí puxando essa causa do empreendedorismo feminino, com certeza. Obrigada pela oportunidade. Sim. Vou me apresentar. Eu sou Mel Campos, como está escrito aí, sou de Salvador. Eu gosto sempre de iniciar dizendo que eu sou uma mulher preta, porque isso para mim tem muito significado. Mas também sou mãe, avó, tenho formação em design, sou diretora de arte audiovisual, educadora, MBA em inovação e empreendedorismo. E eu atuo unindo esses conhecimentos todos para solucionar os problemas das diversas magnitudes. Sou fundadora do Estúdio Duma, que é um estúdio de design, cofundadora da DIA, que é um estúdio de consultoria e marketing audiovisual, e atuo como subcoordenadora de uma incubadora de negócios sociais, a Impacto. Ela é pública municipal, que também fica dentro de um espaço público de inovação de impacto que eu colabore. Tenho muito orgulho disso. Nosso ecossistema local é o All Saints Bay, né, que movimenta aqui, e eu faço parte desse ecossistema nessa área de atuação que eu tenho. E eu me orgulho muito de fazer parte dele, ativando mulheres, né, para essa pauta do empreendedorismo feminino, para que tenha cada vez mais mulheres faldas. Porque, né, vou mediar esse encontro hoje, mas para mim mediação é bate-papo, então a gente todas vamos trazer nossas realidades. A gente tem muitos dados, né, Cacu e Adriana, assim, tipo, eu nem preciso levantar tantos, porque estão todos aí gritantes, as meninas na live anterior, né, que falou de mulheres no ecossistema também, elas já trouxeram bastante dados, mas a gente tem dados salariais que são mais baixos, a gente tem uma atuação de mulheres líderes, mas só 21% disso, de todo o mercado, são mulheres e mesmo assim nem sempre em cargo de liderança, né? Então, a gente tem que pensar como é que a gente está atuando e como é que a gente está levantando outras mulheres, né? Eu queria entender um pouco como é essa realidade no estado de vocês, que já que a gente está aqui em estados completamente diferentes. Então, eu posso começar? Pode, sim. Então, não vou indicar quem fala, né? Quem quiser levantar a mão e fala. Tá bom. Então, aqui no meu estado, pelo menos a maioria das mulheres que são empreendedoras são mães, né? Primeiro porque já é difícil você conseguir um lugar no mercado de trabalho você sendo mulher. Quando você é mãe, a situação ainda é um pouquinho mais complicada. Então, Sim. é a partir dessa inspiração que as mulheres que se tornam mães, elas começam a empreender. E tem dados também que mostram que a maioria das mulheres que entram dentro do ramo do empreendedorismo são mães. Também porque elas querem ficar mais próximas dos filhos, né? E a gente sabe que não há tanta flexibilidade de horário em empregos tradicionais. Então, elas preferem aí começar a empreender, enfim. E trazendo para o ecossistema aqui, para o Acre Valley, que é o ecossistema de empreendedorismo e startups do estado do Acre, a situação é um pouco mais complicada. Na verdade, só existe eu e mais uma outra amiga, que é justamente a minha sócia no Nunca Foi Só Batom. Somente nós duas estamos aqui enfrentando o barco dentro do ecossistema, então a gente começa a perceber
a necessidade de trazer esse assunto à tona, não é verdade? E trazendo numa realidade aqui do nosso estado, esse número ainda fica muito menor quando a gente fala de mulheres na tecnologia. E eu estou falando isso porque agora há pouco tempo a gente estava num painel sobre mulheres, justamente sobre mulheres na tecnologia, né? E esse cenário, infelizmente, que é um pouquinho mais complicado. Camila ou Adriana? Bom, eu queria trazer um recorte um pouco maior, assim, então, não falando do estado de São Paulo, mas da cidade aqui de Bauru, que é o interior, Sim, né? E que eu resido. Sim. E, assim, como eu falei, também sou bem atuante dentro da comunidade de startups, conheço a maior parte dos fundadoras, né, das startups, estou bem envolvida com esse cenário, e é muito triste, porque a maior parte... Eu tô rindo, mas é de nervoso. Exatamente. Eu já cheguei em uma rodada de investimento em que tinham 8 startups, né, para poder fazer o pitch. E dessas 8 startups, a gente estava mais ou menos em 2 founders de cada uma e só tinha eu e mais uma outra garota, sabe? E foi assim, foi bem triste perceber essa realidade na pele, o quanto faltam mulheres dentro dessa área. E aí é bem isso que a Camila também falou. Quando a gente recorta para a área de tecnologia, então, esse número ele é cada vez menor, mais desastroso. Mas a gente sempre vem tentando buscar e fomentar ações que façam com que as pessoas elas entendam que aquele lugar também é delas, né? Principalmente as mulheres. Então, acho que isso é importante. A gente vem fazendo um movimento bem legal. E a gente é aquelas chatas, né? Que tá naquela... Nossa, eu já tive uma reunião que eu quis sair chorando de lá, assim, de tão nervoso, porque eu era a única mulher que estava na reunião de líderes aqui do ecossistema. E eu bati muito na tecla quando eles queriam fazer um evento e não tinha nenhuma mulher, e era só homem. E eu falei, meu Deus, vai ser sempre assim, eu não quero isso. Eu me recuso a participar. Então, foi bem doloroso esse dia para mim, mas foi uma vitória. A gente conseguiu uma mulher depois, e aí esse movimento ele foi sendo continuado por outras pessoas. E a gente fica muito feliz quando vê que outras pessoas abraçam a causa também e se empenham para que a gente consiga trazer mais diversidade, trazer mais visibilidade para outros grupos de pessoas, né? Que bom que a gente está mudando, né? Vou falar um pouco da minha realidade. Eu sou também esse recorte de Salvador, porque a Bahia é um estado muito grande. Trazendo para o meu recorte, eu me sinto muito privilegiada porque eu trabalho dentro de uma secretaria de inovação, né, que é a CECIS, Sustentabilidade, Inovação e Resiliência. Então, a gente tem a pauta da inovação muito forte, desde que houve um secretário, André Fraga, estamos agora no João Resch, e ambos trouxeram muitas mulheres para os setores de liderança da secretaria. E isso acarretou em ter muito mais mulher e muito mais eventos para mulheres, e a gente foi fortalecendo. O Sebrae delas aqui faz eventos grandiosos. A gente tem a Câmara da Mulher Empreendedora. Então, mesmo tendo essa realidade do Camila, que é o empreendedorismo por necessidade, por sermos mulheres, mães, negras, então a gente, em geral, aqui também as empreendedoras, fundadoras são mulheres que empreendem por necessidade. A gente tem bastante atuação, pelo menos eu sinto isso por estar dentro do ecossistema, que a gente tem bastante atividades que fomentam o empreendedorismo para a mulher. Fico muito feliz de fazer parte disso. A gente fez, no início do ano, em março, o primeiro Startup Weekend Women, e a gente conseguiu movimentar ainda mais, porque algumas startups estão acontecendo, as que ganharam e as que não ganharam, aí elas estão botando para frente. Então, isso já é... E a gente está de março para julho, então a gente já consegue ver essa realidade mudando. Na nossa ABAS, que é a Associação Baiana de Startups, temos 2 diretoras mulheres, a diretora Vanessa Vilela e Karina Bezerra. Parabéns, meninas, eu sempre fortaleço, porque é um parabéns, e por isso eu vou citar o nome de algumas mulheres, porque para mim é muito importante que as pessoas lembrem os nomes delas. Então, a gente tem a Silvana Souza, que trabalha comigo na Impacto, Rafaela Rodrigues, que também trabalha na secretaria, Fernanda Mikuski, Alessandra Novaes, Aline Cléia, Adriana Silva, Tamila Santos, que é dona de uma incubadora de Afro Impacto, maravilhosa, Cid Ayara, Karine Oliveira, que ensina empreendedores por necessidade, as ferramentas que a gente empreende, que a gente usa, Canvas, etc., ela foca em empreendedores por necessidade, empreendedores de base. Flávia Paixão, Ellen Zinga, Tícia Figueiredo, Rosema Maluf, que é a diretora da Câmara da Mulher Empreendedora, Tícia Morim, Amanda Dias, Patrícia Pastore, Monique Evelyn, que o Brasil todo conhece. Monique Evelyn é baiana, né, de Salvador, Brenda Costa, Laura Gurgel, Estrela, que é
é uma mulher trans. Então, eu estou falando alguns nomes aqui, porque não dá para citar todos, mas eu tenho muito orgulho de ter essas mulheres no nosso ecossistema e de que elas atuam fortemente para a gente mudar essa realidade, tá? Desculpa se eu me exaltei nisso, mas para mim é muito importante exaltar o nome de mulheres. E ainda mais que são mulheres que não estão nas grandes escalas, que estão falando aí que todo mundo, fala o da Nubank, etc., que é maravilhosa, mas né, falemos das mulheres que estão perto da gente. E quando a gente fala desses dados que a gente falou aqui, quando a gente pensa no recorte de mulher preta, indígena e trans, ele é menor ainda. Vocês, quando pensam em eventos, quando pensam em contratar, ou quando você está consultando alguém para que essas contratações, vocês pensam nessa realidade? Vocês fazem alguma coisa para mudar isso? Como é que é? Com certeza. Posso falar primeiro? Pode. Bom, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que vem até um pouco da minha vivência também, porque eu não me considero uma pessoa branca, né? Então, estou dentro do guarda-chuva ali da comunidade negra. Sim. E quando a gente pensa sobre isso, quais são os eventos? Como você mesma citou, eu achei muito incrível que vocês fizeram o primeiro SW Women aí. E eu fiquei muito impactada também, porque o ano passado a gente fez a primeira edição aqui em Bauru do Startup Weekend Women, e foi, assim, um sucesso. E foi a partir desse movimento, né, desse evento, que é tão importante quando as comunidades elas ainda estão num estágio mais embrionário, porque Bauru começou esse movimento de comunidades de startups no ano passado, então é bem recente. E aí a gente conseguir trazer um evento desse porte para cá, conversando com esse público direto, foi uma coisa que fez bastante barulho na cidade. O grupo continua bem ativo, a gente vê novas lideranças surgindo, e isso é uma coisa que não tem preço. Então, é muito legal ver, e acredito que eventos como o Startup Weekend fazem parte. Então, toda vez que a gente está dentro de uma comunidade ou dentro de alguma organização que vai trabalhar com eventos e ter essa parte de curadoria, a gente tenta sempre ter esse olhar, principalmente em eventos, que é o que eu estou mais envolvida, mas a gente tenta sempre buscar esse olhar de falar, nossa, quem que está sentada nessa mesa? São só pessoas brancas? São só pessoas brancas de classe alta? São só pessoas negras? E a gente vai tentando fazer com que essas pessoas consigam ter o seu lugar de fala, né, de fato, e consigam ser inclusas dentro da sociedade. Então, a gente tenta sempre ter esse olhar, sim. É uma coisa que eu brigo muito, até mesmo por estar dentro desses grupos, né? Que bom. Camila? Então, quando surgiu o Nunca Foi Só Batom, eu estava num questionamento com a minha sócia sobre o papel da mulher nos ecossistemas aqui do nosso estado, que é muito baixo. Então, a gente queria, de alguma forma, poder unir essas mulheres para mostrar a força e poder começar a cada vez mais incluir elas dentro, não só do ecossistema, mas dessa parte de inovação também. Para a gente poder mostrar que as mulheres elas não precisam empreender somente nesse cenário do empreendimento tradicional, mas que elas podem evoluir também, crescer, atingir uma escala, pensar mais alto, né? Sim. E aí eu estava conversando com a Amanda lá do Tambaqui Valley, lá de Porto Velho, quando surgiu essa onda do Black Lives Matter, a gente entrou numa discussão de, poxa, olha como os ecossistemas têm essa deficiência de inclusão e de olhar para os negros, para as mulheres, né? Porque a Amanda começou atrás, amiga, o que eu faço? Que eu estou atrás de pessoas que representem a comunidade negra e a gente acabou vendo que não tem tanta representatividade aqui no nosso estado. O que está acontecendo, né? E aí é que vem esse insight. O que a gente pode fazer para poder fazer com que essa inclusão aconteça? É justamente o que esse movimento fez, que é trazer à tona esse tipo de discussão. Exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Porque quando a gente começa a falar sobre o problema, a gente começa a pensar, por que ainda não tem uma solução? E aí eu trago um caso da Maite Lourenço, ela é CEO e fundadora da aceleradora BlackRock, que ela foi a primeira pessoa, não foi a primeira mulher, ela foi a primeira pessoa negra a ficar sozinha, aparecer sozinha na capa da Exame. Então, foram 52 anos e ninguém nunca discutiu sobre o assunto dentro da revista, sabe? Então, quando a gente começa a debater, quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, a gente começa a trazer esse senso de urgência de por que não está sendo debatido, por que não tem pessoas negras que estão sendo representadas aqui. Principalmente no meu estado do Acre, que a gente tem muita
parte indígena, enfim. Por que os indígenas não estão dentro da nossa comunidade? Por que a gente está faltando olhar para a comunidade? Então, eu acho que as discussões não podem sofrer essa questão de tabu. A gente tem que falar mesmo, a gente tem que bater na tecla mesmo. Sim, aqui também, né, a gente conseguiu fazer o primeiro Startup Weekend Black do mundo, né? A gente teve em Salvador e também, embora nós só sejamos a maior cidade preta do Brasil, né, fora de África, e não teve tanta aderência, você imagina, né? Então mas teve, ele aconteceu e foi incrível, foi emocionante também. A gente teve vários relatos, porque a gente conseguiu levar pessoas que nunca tinham estado dentro do ecossistema de inovação, né? Pensado o modelo de negócio como startup faz, que é aquela você tem que validar e fazer tudo num final de semana, então era muito acelerado, eles nunca tinham ouvido falar da maioria das ferramentas. Então, mesmo a gente estando aqui, as pessoas não têm acesso, né? Então, essa transformação, ela precisa ser efetivada todos os dias. Então, quando a gente for fazer um evento, ter cuidado, quem é que está na mesa? Para quem que a gente está dando voz? Eu sempre tento ter muito cuidado, às vezes também me passa, né? Não percebo o que estou fazendo, mas sempre tenho tratado. Tem mulheres o suficiente, tem pessoas pretas o suficiente, a gente está tendo equidade de gênero, dando voz a pessoas trans, né? Porque a gente precisa de todas as realidades ali para a gente conseguir achar as melhores soluções possíveis para ampliar, né, tanto o conhecimento quanto as possibilidades de a gente ter o dia, porque a gente pensa isso um sentido econômico, né? Se a gente tem mais pessoas criando empresa, mais pessoas contratando outras, e essa diversidade, a gente vai ter melhores soluções. Então, a pauta que eu bato o tempo todo, eu fui fazer um evento aqui para a empresa, para a incubadora que eu trabalho, e quando eu vi, todas as convidadas que eu tinha chamado, praticamente eram mulheres, assim, tinha um convidado homem. E eu fiz, cara, né, tá tão imbuído em mim já, que é automático. Então, eu fico feliz de fazer isso, mas também fico, peraí, né? Tenho que também dar voz a outras pessoas para que a gente fique mais plural, para também a gente não fazer de novo uma segregação, né? Então, é só cuidado para que a gente consiga, de fato, essa equidade que a gente está buscando, né? Para que a gente não crie ainda mais outras brigas. Mas sempre vou chamar mais mulheres, tá, gente? Desculpa, homens. Ó, a gente, né? Vamos correr, que daqui a pouco passa nosso tempo. E quais as expectativas, assim, que vocês têm? E ações, né? A gente já falou de algumas ações assim, mas essas expectativas, dessas mudanças, por exemplo, eu tenho um dado aqui de companhias que são lideradas por mulheres, os cargos de gerência também são mais mulheres, comparado quando tem homens na direção executiva. Então, essa tendência, e que expectativa vocês criam a partir disso? Então, eu começo. Então, quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que esse assunto está sendo debatido. Então, eu acho que minhas expectativas são muito boas, né? Tá tendo um movimento, uma onda de comunidades femininas que estão crescendo para justamente fazer esse fomento e esse apoio a outras mulheres. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente não tem que trabalhar somente com mulheres e para mulheres, a gente também tem que levar essa voz aos homens, porque dentro das empresas, dentro das instituições, tem essa discriminação justamente vinda por parte de homens. E aí, esses dias, não, ontem, eu postei no meu Instagram uma pesquisa do G1 que mostrou que de 10 pessoas, 3 se sentem incomodadas em serem lideradas por mulheres. Então, por que isso está acontecendo? A gente tem que também trabalhar essa construção na cabeça dos homens de que os homens, eles têm, sim, capacidade de chegar a determinado cargo, assim como as mulheres, e que as nossas habilidades, tanto femininas quanto masculinas, elas são complementares para o bem do empreendimento, da organização, enfim. Então, eu acho que fazer algum trabalho com mulheres é legal ter esse apoio a mulheres, é legal porque a gente conhece a nossa dor, mas levar também esse conhecimento e esse debate para homens é uma questão muito importante para a gente começar a fazer essas quebras de pensamento, de preconceito e tudo Sim. mais. Até porque a gente precisa aí que as empresas comecem a ter essa cultura inclusiva, né? Eu vou até dar um dado aqui antes de você falar, Adriana. A Simone Hipólito, ela disse que no cenário de 20 mil startups, né, brasileiras,
15, não sei se são brasileiras, né? Ela fala de 20 mil, mas acho que a gente já tem 20 mil startups no Brasil? Não tenho certeza. Acho que não. 15% estão mulheres no nível de liderança, né? Então, vamos mudar isso, mas acho sim que Camila tem, como eu falei, né? Eu tenho esse cuidado, quando eu vejo, eu falo, não chamei os homens, deixa eu chamar os homens aqui para a gente ter uma pauta. Por favor, Adriana. As minhas expectativas, acho que elas não são tão boas assim quanto as da Camila, mas é mais pela situação, pela minha realidade mesmo, minha experiência de vida, quando a gente pensa justamente nessa outra tecla que a gente está batendo, que é mulheres no ecossistema, que sejam trans, que sejam bi, que sejam uma pessoa com deficiência, enfim, esse número ele cai muito. E aí, quando a gente pensa, se começa a pensar em nível nacional também, isso não é muito legal, como vocês mesmos trouxeram vários dados a respeito, mas a nível mais macro. Então, acredito que tem muito ainda a se fazer, vai demorar, mas estamos no caminho. Acho que dá para fazer mais, acho que dá para dar mais visibilidade, acho que dá para apoiar mais, mas depende de muitas pessoas, né? Depende de cada pessoa que está assistindo aqui, que conversa com outras pessoas sobre o tema, daquela pessoa que às vezes patrocina um Startup Weekend, porque, por exemplo, aqui em Bauru, a gente teve esse problema, que nem a Mel citou, de difícil engajar os participantes, fazer as pessoas se inscreverem no evento, mas, além disso, a gente achou que teria também uma barreira dos empresários, das empresárias daqui, em ajudar a patrocinar o evento para que o evento acontecesse. E a gente conseguiu um cenário bem diferente, um cenário em que as empresas estavam apoiando muito o evento, a ponto de comprarem ingressos para sortear entre os seus funcionários, as suas funcionárias, e fazer a galera ir. Então, foi muito legal ver esse movimento. Acho que é um dos pontos que a gente tem que trabalhar mais, essas parcerias. Acho que as parcerias, elas são um ponto para a gente conseguir fazer com que essa mensagem ela chegue em qualquer lugarzinho, né? Então, é importante ter esse apoio das empresas que estão ali em volta da prefeitura. Tudo isso acho que faz parte. E a gente também sempre tenta buscar esse olhar. Igual a Mel falou, eu me identifiquei também, porque já teve evento que eu estava liderando assim, e aí eu falava, semana que vem a gente vai falar com tal pessoa, na outra vai ser X pessoa, e já tinha dado umas 4 lives, eu falei, caramba, tem só mulher, vamos melhorar isso daqui, né? Mas realmente eu também sempre vou pender pro nosso lado, pro lado não tem jeito, né? A gente vai puxar a sardinha para algum lugar. Porque é nossa dor, né? Eu realmente sinto muito essa dor também. Eu demorei a chegar em alguns espaços, então quando eu quero que mais pessoas estejam nesse espaço, e a gente precisa encontrar nossos propósitos, e o meu propósito é ativar as mulheres e as pessoas pretas, e aí vão ser homens, né, e mulheres. Mas eu sempre vou tender, porque já fui calada, né, como você falou, saí chorando da sala, mas já fui calada diversas vezes, passam por cima das nossas falas, reforçam a ideia que a gente acabou de ter, a pessoa fala de novo e parece que foi dela, né, a pessoa homem, na maioria das vezes. Então, a gente precisa mesmo tomar vários cuidados. Eu também tenho uma perspectiva positiva sobre essa transformação. Acho que a gente tem mais mulheres na universidade, mulheres em tecnologia digital, então a gente tem muita mulher, hoje em dia, programadora, na NASA, né? Então, a gente acabou de mandar uma mulher de novo para o espaço. Então, a partir dessas realidades, eu acredito que a gente vai ter mais mulheres em liderança e que elas vão ter olhares mais plurais. A gente também precisa que essas mulheres tenham mais olhares plurais. Porque eu pensando assim, vocês são fundadoras, eu não tenho ninguém contratada, né, onde eu trabalho, né? Minhas sócias da Dia são 2 mulheres, que é Catarina e Alessandra, beijo meninas, mas eu não contrato pessoas, mas quando eu vou pensar em parceiros para os meus projetos, primeiro eu vou pensar em mulheres para poder dar dinheiro, porque a gente precisa rodar a grana. Vocês já contratam pessoas e quando vocês vão contratar, vocês pensam nisso? Vou começar. Pode falar. Queria até mandar um beijo também para minha sócia maravilhosa, a Bruna Fioravante, que está me assistindo. O Bruno também, que é o nosso novo estagiário. A gente ainda não contrata pessoas, por enquanto na operação somos só nós 3 mesmo, mas a gente também tem muito essa perspectiva. Toda vez que a gente vai fazer negócio com alguém, a gente fala, olha, o nosso trabalho é fazer com que a inclusão de fato aconteça. Então, se você está procurando uma empresa para encontrar simplesmente uma pessoa com deficiência e você preencher a cota de pessoas com deficiência na sua empresa para não ter que pagar uma multa,
não é com a gente que você vai fazer negócio. A gente não trabalha assim. Então, a gente também tem esse trabalho de conversar com os nossos clientes para olhar um pouco mais amplo, né? Ter um olhar um pouco mais amplo de que não é só uma pessoa com deficiência, é uma pessoa com deficiência preta, é uma pessoa com deficiência preta bissexual. Então, tem todos esses outros pontos também que a gente também tem que dar esse olhar. Isso. Então, meus empreendimentos eu não contrato, mas ambos são trabalho unicamente, exclusivamente com mulheres, né? Um é de delivery de beleza, então são profissionais, são mulheres, de mulheres para mulheres, e o outro são mulheres que são empreendedoras e querem aí escalar de alguma forma no mercado. Mas o meu olhar, mais ainda, são para mulheres que são mães, porque elas têm esse problema com o mercado de trabalho. Se algum dia eu tiver que contratar, eu vou contratar uma mulher que tenha um filho, porque já foi comprovado que as mulheres que são mães, elas possuem responsabilidades muito maiores, porque elas têm uma vida, né? Infelizmente, não é esse olhar que os empresários possuem, infelizmente, porque quando você chega na entrevista de emprego que você fala que é mãe, ele olha para você e te vê como um prejuízo dentro da empresa dele, infelizmente. Inclusive, eu esqueci de falar, mas a gente teve no nosso Startup Weekend um espaço Kids. Então, mães que tinham filhos puderam levar seus filhos e os depoimentos foram maravilhosos. Eu fiquei muito feliz, assim, briguei muito para que ele acontecesse, eu e outros colegas, porque a gente será que vai ter mães e tiveram, mães com crianças pequenas, mães com crianças grandes, e as crianças gostaram. Tinham 2 crianças maiorzinhas e elas criaram negócios dela, apresentaram. O menino criou uma barbearia, a menina criou um restaurante com a outra, e eles fizeram pitch e tudo dentro do espaço deles. Então, a gente estimulou a partir do estímulo, né? As mães estavam lá pensando o negócio e os filhos tiveram isso como estímulo. Então, quando a gente movimenta para o bem vai acontecendo, né? A gente vai precisar se despedir, que já está acabando, então vou pedir que vocês se despeçam, Adriana. Vou começar com a Adriana agora. Tá certo. Bom, pessoal, eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, de ter esse espaço para a gente falar de um tema tão importante e deixar um recado aí para todo mundo que está assistindo, todo mundo que faz parte de uma comunidade ou não, mas ter esse olhar, né? Pensar se quando você está fazendo parte de um evento, se aquele evento ele vai fazer com que a maior parte das pessoas elas queiram participar desse evento. Então, independente da raça, né, da religião, tudo isso acho que tem que estar ali composto no seu evento. Então, prezem por isso e só tem a ganhar, né? Então, a gente teve relatos aqui de experiências maravilhosas, de coisas que a gente viveu e que tudo isso tem o que em comum? A diversidade, a pluralidade. Então, pensem nisso, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, Camila. Então, a minha colocação é que para todas as mulheres que estejam assistindo a gente, estejam elas num cargo de liderança ou não, que elas venham trazer esses debates para dentro das suas empresas, para que as pessoas possam começar a abrir a mente, e para as mulheres que já chegaram ao topo, que já estão no cargo de liderança, que ajudem outras mulheres e que venham olhar para outras mulheres também, para que a gente possa fortalecer e mudar de uma vez por todas definitivamente esse cenário feminino que dentro do empreendedorismo. E muito obrigada, gente, pela oportunidade. Sim. Como as meninas já falaram, né? A gente precisa mesmo se aliar e as mulheres precisam se aliar das umas das outras. Os homens precisam se aliar a gente para que a gente consiga movimentar e que seja mais plural em nossos espaços de empresas em que somos donos e de empresas que trabalhamos, só fortalecendo. Quero agradecer a vocês duas por esse bate-papo maravilhoso, enriquecedor. Agradecer às mulheres Go que fortaleceram isso acontecer, a Amanda Bucar, que foi um movimento maravilhoso, né? A Laia Morim por ter me pedido muito para participar também. Nosso ecossistema, né? A gente faz um ecossistema gigante do país, as manas do ecossistema. Muito obrigada. Obrigada a vocês todas e todos que estavam assistindo e comentando aqui. Não dá para a gente ler os comentários de todo mundo, mas obrigada, gratidão demais por vocês existirem e fortalecerem mais ainda nosso ecossistema. Obrigada, gente. Até a próxima. Aproveitem o resto da programação.